Fala, líderes de alta performance, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar disso aqui, ó. A regra é não ter regras, do CEO da Netflix, e juntamente a gente vai quebrar mais a regra ainda, porque nós vamos trazer Grandes Líderes Não Tem Regras, do Kevin Kruse. Ou seja, 2 livros falando para não ter regras. Mas o que será que é isso? O que será que a gente vai utilizar nesse vídeo aqui? Nesse vídeo eu vou te trazer 7 insights deste livro que eu posso trazer para o meu dia a dia, para o seu dia a dia, e também que a gente utiliza aqui na Unibanco. Ou seja, é um vídeo prático, é um vídeo para você estudar o vídeo. Qual que é a diferença? Uma coisa é eu olhar o vídeo, então eu fico assistindo ali e ponto. Amanhã se eu perguntar para você sobre o vídeo, você não vai saber. Outra coisa é eu estudar o vídeo. Eu pego papel e caneta, anoto os principais pontos, ou então pego meu bloco de notas do celular, vou anotando ali os insights. Porque se eu não pegar essa informação, eu não vou reter. E se eu não vou reter, eu vou ficar perdendo meu tempo vendo vídeo atrás de vídeo. Então estude os vídeos, que aí você vai conseguir reter muito mais aprendizado e levar para sua vida. Então bora aqui já falar dos insights. O primeiro insight que a gente vai trazer aqui é cultura de liberdade e responsabilidade. Isso aqui é extremamente importante. Nota que de um lado está a liberdade, do outro lado está a responsabilidade. Que é o seguinte, quanto mais liberdade você dá, mais aumenta a responsabilidade. Lembra do Homem-Aranha? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Agora, se você não dá uma liberdade, é muito baixa a liberdade, a responsabilidade é baixa. Por quê? Eu sei que fulano vai ter que respaldar. E aí eu vou fazer tranquilo, muito mais tranquilo, porque eu sei que vai passar por outras pessoas tranquilo. Agora se eu falo, agora é o seguinte, não vai passar mais por ninguém, você vai tomar a decisão final. Aí a pessoa se treme, mas é aí que ela evolui. Logo, você tem que dar essa autonomia, essa liberdade para a pessoa poder tomar a decisão até o final. Você delega. Então, o primeiro passo para você implementar uma cultura dessa é você delegar a responsabilidade. Porque a pessoa vai se sentir desafiada em relação àquela tarefa. E ela pode ter 2 decisões. Ou ela fala, não é para mim, ela recua. Ou então ela fala, beleza, vou para cima. Porque você começa a ter um time que tem responsabilidade alta e liberdade alta, e aí você consegue criar muito mais coisas, porque você fica muito menos preocupado com o que vai acontecer. É um time que todo mundo está utilizando a capacidade de raciocínio para tomar decisão, e quando senta todo mundo numa reunião para discutir algo, é uma reunião muito, mas muito melhor do que se for só uma pessoa pensando, todo mundo ali com responsabilidade baixa, liberdade baixa, não tem troca de ideia, e aí não funciona, não tem inovações. Então você precisa que seu time utilize essa capacidade de raciocínio, tomando as próprias decisões, delegando a responsabilidade para que todo o time cresça. O padrão cresce quando você adota essa cultura dentro da empresa. Outro ponto importante aqui é estabelecer objetivos claros. Um exemplo é você utilizar a metodologia SMART, que é específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal, que é para você entender se essas pessoas que estão com autonomia agora, se elas estão correspondendo à expectativa, se elas estão atingindo as metas. Porque se você não mensurar, você não vai saber se as pessoas estão ali conseguindo entregar o que se espera delas. E aí não faz sentido. Por isso você precisa delegar a responsabilidade, definir uma meta muito específica, uma meta que dá para observar, um objetivo muito claro. E criar uma cultura de confiança, para mim, é fundamental. Porque uma cultura de confiança você só vai ter se você delegar para as pessoas e falar, você vai lá, acompanha, mas tem que meio que acreditar na pessoa. Porque senão, se você não acredita nas pessoas, se você não confia no seu time, você não vai delegar. E se você não delegar, você não cresce, a empresa não inova. Logo, se eu estou num ambiente onde eu não confio tanto nos meus colaboradores, eu preciso trocar todos os colaboradores. Eu preciso ter confiança nas pessoas. E às vezes essa falta de confiança pode ser algo de você, pode colocar qualquer pessoa abaixo. Você acha que ninguém vai desempenhar uma boa tarefa e aí você acaba agarrando tudo, isso é péssimo. Ou, de fato, de ter colaboradores ali que são muito júniores, que não tem muito essa cultura de desafio. Aí você vai ter que entender o que faz sentido e trocar os colaboradores, se for o caso, para a questão da confiança. Se você tiver um time que você não tem confiança, não vai avançar. Você não vai conseguir implementar essa cultura. E aí você não vai conseguir escalar de jeito nenhum. E a responsabilização pelos resultados. Como eu falei, liberdade traz responsabilidade. O resultado é seu. Ah, não entregou. O problema é seu. O resultado foi seu. Eu te deleguei. Por quê? Se não tiver essa responsabilização, eles não vão entender
eles não vão conseguir evoluir. Porque imagina, deu errado o resultado. Então a culpa é de todo mundo, a culpa é minha, a culpa não é sua. Ferrou. As pessoas têm que ouvir feedback sincero. Inclusive a gente vai falar do segundo insight. Tem que ser assim, nós estamos falando de adulto. O seu time é adulto, você não pode ficar mimando o seu time a todo tempo. E se ele entregou um resultado que não foi satisfatório, ele tem que saber. Tem que ter a responsabilidade. Porque senão ele não vai evoluir. Às vezes, você fala, gostei do resultado e você nem gostou, ferrou. Porque ele vai continuar entregando, achando que está indo muito bem e não está. Então, uma cultura de inovação passa por essa liberdade, confiança e autorresponsabilidade. As pessoas têm que ter responsabilidade, ok? E aí entra o segundo insight, que é feedback contínuo e sincero. Para mim, isso aqui a gente faz muito na Unibanco. Isso aqui é fundamental. A gente tem aqui uma cabeça que nós somos alta performance, porque nós somos. A gente está entregando, crescendo mais de 3 vezes ano e o time aqui é muito consistente. E a gente já entra com essa cabeça. É a cabeça de um atleta. O que é a cabeça de um atleta? Ele está ouvindo feedback todo o tempo. Tem um treinador do lado ali, gritando no ouvido dele. Imagina no vôlei o Bernardinho gritando ali no ouvido. Imagina no futebol, Abel Ferreira ali gritando com você. Por quê? Errou, feedback. Errou, feedback. Errou, feedback. Errou, feedback. Seja o feedback positivo, que é muito importante. Então tem que ter o feedback positivo, não é só o negativo. Mas o feedback negativo é extremamente importante. As pessoas têm medo porque não criou o ambiente. Então precisa criar um ambiente dessa importância. As pessoas têm medo de feedback. E aí você tem que falar para as pessoas, é o seguinte, você tem medo de feedback, você não vai crescer, você não vai evoluir. Só cresce de fato quem toma o feedback. Você já viu alguém chegar nas Olimpíadas? Agora está acontecendo as Olimpíadas. Já viu alguém ir sem técnico? Vou lá para Paris, o técnico vai ficar, não vou levar técnico. Não, ele leva o técnico, porque o técnico vai ajudar ele a tomar melhores decisões. Vai dar feedback nele a todo tempo. Então você tem que tratar o seu time como atletas. E o atleta recebe feedback. Uma vez que o seu time entende que, caramba, a gente é alta performance. Feedback é bom. Feedback é positivo. Feedback é para crescimento. Então tem que ser sincero. E as pessoas têm que aceitar esse feedback sincero para poder evoluir, para poder crescer. Isso é extremamente importante. E aí o feedback, ele faz com que as pessoas tenham um crescimento pessoal e profissional. As pessoas ficam muito melhor. Ficam melhor no trabalho, ficam melhor no dia a dia, ficam melhor na vida. Porque elas começam a entender o que de fato incomoda as pessoas, o que não incomoda, qual é o seu ponto forte, seu ponto fraco. Ela se autoconhece mais. Ela se autoconhece mais. Porque às vezes ela está tomando algumas atitudes e ninguém fala, ninguém dá um feedback para ela que ela acha que está bom. Ela acha que está legal. Mas se ninguém avisar, mas se alguém avisar, ela consegue mudar essa postura e ter melhor resultado. Então, feedback é muito importante. E aí, como eu falei, você tem alinhamento de expectativa, que você precisa entender, reunir o time, falar todo o tempo da importância do feedback, que o feedback é só para quem é alta performance. Feedback diário é um privilégio. É o privilégio dos atletas. Ter alguém ali olhando para você e mirando no seu crescimento. Isso é extremamente importante. Isso desenvolve melhoria contínua e aumenta a motivação. Por quê? Se você está jogando, imagina um atleta, não está jogando, está motivado, está engajado. O técnico está falando com você porque está no jogo. Agora, o técnico parou de falar com você, seu líder parou de falar com você, você foi para o banco de reservas, acabou. E tem gente que adora ficar no banco de reserva. Puta, deixa eu fugir do feedback. Aí foge uma, foge duas, foge três, foge tanto que é demitido. Porque tem medo. Então, se o seu líder não te dá feedback, talvez ele tenha te abandonado. E você, como líder, você tem que entender a importância do feedback. Se você é um gerente, você vai falar com seus coordenadores. Se você é um coordenador, você vai falar com o seu time. Por aí vai. Você vai dar o feedback a todo tempo. Essa cultura ela é extremamente importante e muito utilizada lá na Netflix. Certo? Importante, como falei, deve ser uma mentalidade de todos. Todos têm que ter essa mentalidade de alta performance, que o feedback é bom. E criar um ambiente seguro para o feedback. Então tem que mostrar para o time também exemplos de feedbacks, porque existe feedback construtivo e existe a crítica. A crítica é simplesmente xingando alguém, não apontando os erros. Por exemplo, vamos falar do futebol. O cara chutou errado. O técnico pode falar duas coisas. Ele pode criticar e falar, nossa, você é ruim.
Ou ele pode dar o feedback, ó, chuta com a direita agora, chuta dessa forma. Um é crítica, o outro é feedback construtivo. Uma coisa é, nossa, você fez errado isso, é uma crítica. Você poderia ter feito desta forma, é um feedback. Então você precisa mostrar para o time o que é o feedback de fato. O feedback não é ficar criticando a pessoa todo o tempo. Esquece. O feedback é, você poderia ter feito dessa forma, presta atenção, fazer a pessoa refletir das atitudes. Isso é o feedback. E também equilibrar feedback positivo e negativo. Também ninguém quer toda hora negativo. Então acertou? Dá o feedback. Gostei da forma que você fez, parabéns, muito legal. Faz de novo. Conta para os outros que você fez. Mostra para o time o que você fez. Feedback positivo. Comenta com o time. Você como líder comenta, ó, tal fulano, ó, fulano fez isso, isso, isso. Você precisa também ter o feedback positivo. Lembra, no feedback positivo pode ser ali em grupo. Feedback negativo, chama a pessoa e conversa com ela. Tá bom? Terceiro, transparência radical. Isso também não me banco. É algo que no começo falavam, Fábio, você é louco, você é doido. Mas a gente faz isso desde o início e funciona demais. A gente é muito transparente. Toda semana tem reunião com todo o time e eu mostro todos os números. Mostro como está lucrando, qual é o faturamento, qual produto vendeu mais, qual produto vendeu menos. Eu mostro para todo mundo. Aí tem gente, eu lembro que no começo as pessoas falavam para mim, nossa, Fábio, você é doido porque você está mostrando lá que você está faturando tanto. As pessoas vão querer ganhar mais, que estão vendo que está faturando X. Aqui não acontece, porque aqui o jogo é muito simples. A gente joga o jogo do equity, então as pessoas veem lá aquele faturamento, crescimento, elas sabem que será reinvestido no próprio negócio. E as pessoas têm que tentar ir atrás da sociedade. Tanto é que na escola nós temos já 10 sócios. Aqui a gente joga o jogo do equity, o jogo do valuation. As pessoas entendem isso. As pessoas querem chegar na sociedade. E aí, como que eu faço esse ambiente transparente ser muito melhor? Porque as pessoas elas estão entendendo o jogo da empresa. Se a empresa esse mês faturou mal, tá, as pessoas estão vendo que faturou mal. O ambiente vai ser um pouco pior. O ambiente vai ser um pouco mais difícil. Por quê? Porque tem que ser um ambiente onde as pessoas têm que refletir e falar, caramba, onde a gente errou? Qual que é o próximo passo? Agora eu posso mascarar. Pessoal, tá indo muito bem e tal, só que tá ruim. As pessoas estão bem, estão de boa e tal. E aí? Tem que ser transparente. Lembra? Tudo conecta. Meu time tem responsabilidade, meu time tem crescimento. Eu estou num time de alta performance, um time que está crescendo mais de 3 vezes ano. Então precisa ter responsabilidade. Precisa ter muito feedback e também essa noção de realidade. Se a gente está num mês muito bom, se a gente está num mês ruim, e por aí vai. Então essa transparência radical é extremamente importante. Mostre os números. Dá responsabilidade. Eu não vou mostrar esse número aqui pro meu time. Sabe por quê? Porque com o time entendendo o que está acontecendo, eles vão dar ideias, vão pensar em produtos, vão pensar em formas de melhorar. Eles vão saber quais são os produtos que faturam, qual que menos faturam. Então nisso, pô, esse produto está faturando menos, poderia fazer isso, isso, isso. O produto fatura mais, vamos colocar isso aqui. O time todo está na mesma regra. Isso aqui tem a ver com mostrar contexto para todos. Por quê? Se eu trago as pessoas para me dar ideias, eu não passo contexto para todos, a ideia muitas vezes não vai valer. Porque a hora que a pessoa trazer uma ideia, você vai falar, não, mas não tá, porque a empresa tá desse jeito. A empresa está olhando para cá e você está falando para lá. Mas se tem todo o contexto, para onde está indo a empresa, quais são os objetivos, ele vai pensar em ideias muito mais próximas da realidade. Entendeu a importância da transparência radical? Então, para você implementar essa cultura na prática, tem que compartilhar tudo. Compartilhe as informações financeiras, as métricas. Todos têm que ter a responsabilidade. Imagina que você é o líder. Você tem que trazer essa parte da responsabilidade para cada um do seu time. Como se eles fossem um líder da operação. Eles precisam saber para tomar decisões melhores. Para poder estar mais engajado, mais dentro do jogo, mais valorizado. Não alheio à realidade. Eles têm que estar ali junto com a realidade. Por isso tem que ter uma comunicação aberta, acessível, falando o que está bom, o que está ruim. O time tem que saber. Tem algumas coisas, por exemplo, que eu vejo em empresas onde os colaboradores acabam sabendo as coisas por fora. Por um jornal, por uma revista, por alguém que comentou de fora. E a comunicação não chega para o próprio time. Isso é muito importante você passar essa parte. Organize reuniões de discussões de ideias. Então, alguém quer trazer uma ideia? Isso aqui também é importante. Quem quer trazer uma ideia,
Marca uma reunião. Ó, vai ter uma reunião para discussão de ideia desse item, desse item, desse item. Vai durar 20 minutos e ponto. Organiza. Por quê? Se você der uma liberdade de 100% como líder, você não vai trabalhar. Porque alguém vai chegar na sua porta e falar, Fábio, tem que fazer isso aqui, isso aqui. Vai chegar na sua mesa, tem que fazer isso aqui, isso aqui. Fábio, tive uma ideia. Fábio, tive isso. Agora você precisa estar pronto para receber ideias. E não é a todo momento. Imagina você está no momento que teve ali uma discussão, qualquer coisa que tirou você do prumo. E aí um colaborador vem com uma ideia. A chance de essa ideia ser rechaçada aumenta pelo ambiente. Por isso que você tem que educar o seu time para levar ideias em reuniões. Ou seja, em momentos específicos e não a qualquer momento. Tá bom? Então isso é muito importante. Quarto insight, foco no desempenho e não na permanência. Você precisa deixar claro que para o time, que não importa se está 5 anos, 10 anos, 20 anos, importa a alta performance, importa os resultados. Por quê? Porque senão vai ter pessoas ali que vão se acomodar e vão falar, nossa, mas eu estou 5 anos aqui no mesmo cargo e fulano está com 1 ano e foi promovido. Você precisa ter essa cultura. Pessoas precisam se mexer. Essa é uma cultura Netflix, é uma cultura parecida com a Mi Banco. A gente tem uma cultura parecida. Só está 2 anos na mesma função, alguma coisa errada tem. Ela está acomodada com aquilo, ela não está olhando para o plano de carreira dela. Porque a empresa, ela pode colaborar com o plano de carreira, mas a maior responsabilidade, o maior responsável pelo plano de carreira é o próprio colaborador. Sempre, sempre. Tem um time responsável. Para de ter um bando de mimado no seu time. Eu vejo muito líder sofrendo com um time mimado. Mas por quê? Porque não toma decisão, porque não dá responsabilidade. Aqui no banco, todo mundo tem responsabilidade, não tem mimo aqui. Responsabilidade, todo mundo cresce, todo mundo é adulto. E todo mundo vai ter resultado. Traz isso para o seu time que você vai ver a mudança. Você vai ver pessoas saindo, porque ficam incomodadas com isso, e pessoas agarrando com você o propósito, o projeto e fazendo acontecer. Você precisa ser intencional com isso. E aí, reconheça e recompense o desempenho das pessoas. Só está indo bem, recompensa. E não uma recompensa, vou dar um exemplo aqui. Aqui a gente tem um time comercial, nós temos o evento para ter a recompensa, parabenizar quem foi o que mais vendeu, etc. Mas temos também uma geladeira dos campeões, onde no mês as pessoas que mais produziram no mês, elas têm uma geladeira só para elas. Que nem eu posso pegar nada na geladeira, só posso abastecer a geladeira com a foto delas. Por quê? Para as pessoas verem que é o campeão. Você precisa mostrar o campeão. Aos campeões, o pódio. Tem um campeão do seu time, põe no pódio. As pessoas têm que mirar ali, caramba, eu quero o pódio. Agora, se você tem uma cultura de, daqui um mês a gente dá parabéns, ninguém vai querer ser o primeiro. Então você tem uma cultura dessa. Reconhece o campeão, mostra o campeão pro time. Todo mundo tem que querer ser o campeão do time. Isso é extraordinário. Você vai ver a mudança que vai acontecer uma vez que você começa a criar iniciativas diárias. Diárias. E aí você vai ter essa cultura de o foco no desempenho. Trate o desempenho satisfatório imediatamente. Todo mundo não vai empurrando com a barriga. Fulano não está bem, fulano não quer ficar na empresa. Tem que esperar porque tem que pagar isso, isso, isso. Não, conversa. Se não fizer sentido para ambas as partes, tem que sair, porque senão uma pessoa que não está focada no mesmo ambiente, está com outros objetivos, vai ser uma maçã podre dentro do seu time. E ele insatisfeito começa a falar com fulano, que fala com ciclano, e aí você vai perdendo o seu time. Está insatisfeito? Conversa, entende. Está no mesmo objetivo? Vamos embora, vou fazer acontecer. Não está no mesmo objetivo? Próximo. Mais uma vez eu repito aqui, é uma demissão, você não está condenando ninguém à morte, é uma demissão. Que, se a pessoa não tem a cultura, ela está sofrendo ali. Você está simplesmente tomando uma decisão por ela. Para a pessoa encontrar algo em relação que conecte com a cultura dela. Tá bom? Ofereça oportunidades de desenvolvimento. Então aqui no Mi Banco, todos os líderes e sócios, eles têm que liberar 1 hora da agenda por semana para mentoria. Então a gente tem uma agenda e os colaboradores vão marcando na nossa agenda. 1 hora com o líder, com o sócio, tem que ter. Todo mundo tem aqui 1 hora por semana. Para quê? Para ouvir as pessoas, para ver quem está afim. E é fato, você coloca ali para o calendário,
As pessoas mais comprometidas vão ser as que mais querem marcar, as que mais querem conversar, as que mais querem ser vistas. Então acaba sendo um filtro também bacana para você entender quem está no jogo e quem não está muito aí com o jogo. Isso é legal. E a pressão é um privilégio, tá? Não confunda pressionar com criar um ambiente hostil. Ah, vou deixar as pessoas doentes. Não, pressão faz parte. Mas uma pressão com objetivo, com propósito, entendendo ali que você tem que fazer um trabalho inteligente. Trabalhar duro, mas de forma inteligente, para você ter o melhor resultado. Isso eu falo para quem quer ter um resultado mais rápido, para quem quer ganhar mais no curto prazo, para quem quer chegar numa aposentadoria mais jovem, que quer trabalhar mais agora. Agora, se eu não quero trabalhar tanto, se eu quero ficar de boa, se eu não quero ter pressão, você é um porteiro de motel, pronto, aí não tem pressão, mas você vai trabalhar até sei lá quantos anos, porque você vai ficar dependendo do INSS. Então, pressão é um privilégio. Se o seu trabalho não te oferece pressão, não te oferece crescimento. É um privilégio. Você, como líder, tem que mostrar isso daqui. Por exemplo, lá na GE, na General Electric, o Jack Welch, ele tinha algo que muita gente implementou, que é, todos os anos, 10% dos colaboradores de pior desempenho eram demitidos. A gente mostra aqui a amostra, 10% não estão indo bem, ou todos estão indo bem. Olha como é, a amostra alta, todo mundo está indo bem. Pega os 10% que estão indo menos bem e demite. Essa é uma cultura ali da GE, que algumas empresas no Brasil adotam essa cultura, tá? Que é uma cultura trazida muito do Jorge Paulo Lemann, para quem lê o livro O Sonho Grande, né? E no Netflix tem a filosofia de foco no desempenho e não na permanência. Eles levam isso muito a sério, valorizando quem que tá junto, honrando quem te honra, e quem tá fora do jogo, bora, tchau. Eles fazem muito isso. Você tem que ter cuidado, porque quando você cuida da empresa, da unidade, você está cuidando da família dos seus colaboradores. Então você não toma uma decisão por uma pessoa que não está afim com os objetivos, que está minando a empresa, está prejudicando todos os outros que estão fazendo acontecer. Então você é o guardião da empresa, o principal guardião. Logo, se você vê que tem ali algo ruim acontecendo, você precisa arrancar rápido, para não prejudicar os outros que estão no jogo com você. Vamos para o quinto, minimize reuniões desnecessárias. Também isso aqui é muito importante, esse insight, pensando na produtividade. Então você precisa avaliar, é necessária essa reunião? Ou não é? Ah, não é. Então tá bom, então já cortou a reunião. Ah, é necessário. Então vai lá, coloca os tópicos da reunião, o que vai ter, duração, principal motivo, quem são as pessoas que devem participar da reunião, para não ficar chamando todo mundo ali, que não tem nada a ver com a reunião, mas você chama por chamar, só tomando tempo. Então você precisa entender a duração, a pauta e as pessoas. E aí você vai marcando as reuniões, tá? E como eu falei, coloca limite de tempo, meia hora, 1 hora. E se você quer apressar ainda mais, faz uma reunião todo mundo de pé, porque aí fica mais rápido ainda, tá bom? Sexto insight, decisões baseadas em contexto e não controle. Isso vem muito do que eu falei de você dar transparência para o time. Porque uma vez que as pessoas tomam decisão ou dão ideias com o contexto, são decisões muito mais fortes. Se você não passa o que está acontecendo na empresa para ninguém, ninguém vai saber o que está acontecendo, ninguém vai dar uma ideia legal. Ou quando der uma ideia, vai não fazer sentido. Você precisa mostrar para o time, você precisa dar contexto, você precisa empoderar o seu time, nessa palavra de empoderamento do seu time. Falar, time, vamos embora, eu preciso de vocês, preciso da capacidade de raciocínio de vocês para a gente crescer, para a gente inovar. Isso é muito importante. E aí, para você poder extrair o máximo dessa capacidade de raciocínio das pessoas, você precisa dar o contexto para todo mundo. Então, olha que legal, no Spotify, eles utilizam squads e tribos para promover a autonomia dentro de equipes menores que têm a liberdade de tomar decisões dentro do contexto de suas missões específicas. A gente vê na XP também isso acontecer muito forte, ter ali esses squads, ok? E por fim, o último insight é inovação constante e experimentação. Tem que experimentar. E aí você tem que ter uma característica de um time muito adaptável. Adaptável. Pô, a gente está nesse rumo aqui, agora a gente precisa mudar o rumo. Se é uma pessoa que fica reclamando toda hora, mudou de novo, tem que mudar, não faz sentido ela estar no seu time. Por quê? Se a pessoa se apega ao projeto, não tá dando errado o projeto, mas é meu projeto.
Ah, mas deu mais um mês errado, ah, mas agora vai. Aí dá outro mês, agora vai. A pessoa se afunda com o projeto. Ela não pode se apaixonar pelo projeto. Não pode, não se apaixone pelo projeto, mas sim pelos resultados. Por quê? Se o projeto não está dando resultado, não vai ter continuidade, não vai ter futuro. Então você precisa entender de resultado. E para isso, teste, produto novo, ideia nova, contexto novo. Cria. Aqui a gente cria muita coisa dá errado, muita coisa dá certo. E assim vai. O ambiente, todo mundo aqui está disposto a criar coisas novas. Eu falo, pessoal, precisamos criar isso. Todo mundo apoia a ideia e gosta. Entende que o jogo do crescimento é você adaptável. Se você não está crescendo, você está morrendo. Isso é muito importante. Isso dá uma vantagem competitiva para a empresa. Uma empresa que se reinventa rápido, ela sai na frente de todo mundo. Os colaboradores que querem desafio e querem crescimento vão adorar trabalhar nessa empresa. Quem que não vai gostar? O mais acomodado. Nota que a cultura, tudo que a gente trouxe aqui, a cultura vai expurgando quem não tem essa cultura, quem não gosta de desafio, quem não gosta de crescimento. Agora, quem gosta de desafio de crescimento vai amar trabalhar nessa empresa. Você, como líder, tem que garantir que isso fique muito claro. Então, criar um ambiente seguro para experimentação, ou seja, igual eu falei lá atrás, errou, não tem problema, vamos para cima. Não vai errar de novo da mesma forma. Mas vamos aprender com os erros e bola para frente, vamos para cima. Fomente a colaboração interdepartamentos. Então, os departamentos ali tem que se falar, tem que motivar eles a um buscar o outro. Por quê? Só vai ter uma ideia legal se, por exemplo, a equipe de atendimento juntar com a equipe comercial para pensar num novo produto ou num novo processo. Agora, se não se conversam, não vai ter inovação também. Então, você precisa motivar, você precisa que as pessoas se falem. Então, um ambiente onde todos os departamentos se encontram, se falem. Então, crie iniciativas dentro da empresa para que esses departamentos se cruzem. Por exemplo, quando você cria um ambiente de inovação, você consegue desenvolver novos produtos de sucesso. A empresa 3M incentiva seus funcionários a gastar 15% do seu tempo em projetos experimentais, o que resultou em inovações como o Post-it. O Post-it veio disso, da 3M. Então, crie um time de alta performance. Crie um time que tenha muita capacidade de raciocínio. Tem um time de estrategistas e executores. Pessoas que não vão só executar e não vão só ter estratégia. Pessoa que pensa e executa. Porque só executar é ruim, só pensar é ruim. Então as pessoas precisam ter capacidade de raciocínio. Treinar. E uma vez que eles são treinados, você dá autonomia, dá liberdade e você vai ver sua empresa voar, assim como em banco está voando. Aqui o time tem autonomia, tem liberdade e a gente vai rumo a um bid valuation. Certo? Espero que algumas dessas palavras tenham feito sentido para você, que você possa utilizar no seu dia a dia com a sua empresa, que você possa melhorar a autonomia dos seus colaboradores, para você ter um time ali muito mais próspero, muito mais de crescimento, muito mais desafiador para o dia deles, tá bom? Se gostou, deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder nenhum vídeo por aqui, que é só pedrada. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!